se eu trabalhar bem feito o que quer que eu fizer, que eu queira fazer, né? Pensando na prosperidade ali, em negócios que vão me dar dinheiro, eu tô fazendo impacto. Tendo ou não tendo poder, né? Tendo ou não tendo uma hierarquia sobre as partes, eu tenho que ser CEO das minhas oportunidades. A missão que me deram, o tamanho que ela seja, tem que fazer dela um empreendimento, né? Minha vida inteira eu tive que me botar no lugar dos outros. Pelo fato de ter tido vários momentos na carreira em que eu precisava da influência para conseguir alguma coisa sem ter poder, a ferramenta era sempre entender aquele cara. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas às 20 horas, tanto pelo YouTube como também pelo nosso Spotify. Se é a sua primeira vez aqui, te convido a inscrever-se aqui no nosso canal, ativar o sininho para que você seja então notificado ou notificada sobre outros conteúdos, não só do nosso podcast, mas de toda a nossa Board Academy. Muito obrigado pela sua audiência. No nosso podcast de hoje, tenho o privilégio de trazer um amigo, um board member, ele que já foi empresário, um grande empreendedor, executivo de empresas, tanto na área de projetos, operações, é também consultor e tem ajudado diversas empresas por todo o país. Eu estou falando de Pedro Junqueira. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Muito legal estar aqui com você, aqui nessa casa, que sempre me recebeu muito bem. Então vai ser um papo muito gostoso. Espero que eu possa retribuir tanto que eu aprendo no relacionamento com a Board Academy. Não, eu que agradeço em nome da Board Academy pela sua presença. Você sabe que, às vezes, quem está do outro lado aí da mesa não tem essa dimensão, mas nós aqui da Board Academy, nós temos um carinho muito especial pelos nossos convidados, então sinta-se realmente acolhido por essa casa. Você é uma pessoa que não é só um número aqui. Nós sabemos quem é o Pedro Junqueira, nome e sobrenome. Então, assim, o seu rosto, cara crachá, a gente sabe quem é e isso a gente dá muito valor. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado, um prazer estar aqui. Você já deve ter assistido ou ouvido outros episódios aqui do nosso podcast Os Conselheiros, né? Já. E a gente sempre tem a ideia de dar visibilidade para os nossos convidados, para que todo o nosso público, mais de 160 mil telespectadores, assistem o podcast, né? Estão lá inscritos nos nossos canais. Então, para dar visibilidade para você, que está aqui nos prestigiando, e ao mesmo tempo levar conteúdo de qualidade, insights, pílulas de sabedoria aqui para os nossos telespectadores ou ouvintes que estão aí também no carro, de repente nos assistindo através do Spotify, né? E aí, a primeira pergunta que eu sempre faço, até para que as pessoas possam te conhecer, qual que é a origem do Pedro, né? Pedro nasceu aonde, cresceu aonde, se formou no quê? E depois a gente entra então para falar um pouco da sua carreira, o que você está fazendo hoje e como você pode de repente aportar valor na vida dos empresários que estão nos assistindo aqui. Legal, Marcelo. Eu gosto muito desse formato, eu ouço bastante do podcast dos Conselheiros. Eu mais ouço do que assisto, né? Eu gosto de ver um pouquinho para ver a pessoa, mas eu costumo mais ouvir, né? E é muito interessante a ideia de poder retribuir mesmo um pouco de conhecimentos, de sabedoria, assim, né? Que a gente possa ir adquirindo ao longo da vida. Eu tive uma infância maravilhosa, eu sou do Rio de Janeiro, eu e meus irmãos, apesar dos meus pais serem mineiros, eles foram se conhecer, se casar e fazer família lá, são separados, né, já há muito tempo, mas o meu berço ali, Rio de Janeiro, com férias em Minas ou Espírito Santo, férias com muitos primos, fazenda, pé na terra, ou idas a Búzios, né, que é um balneário lá perto do Rio de Janeiro. Sim. Então foi uma infância maravilhosa. Qual bairro do Rio você cresceu? Eu cresci no Leblon. Leblon. A vida inteira, minha mãe ainda mora lá, meu pai que mora na Serra. E eu vim para São Paulo já há alguns anos, né? Meus irmãos também. Mas você se formou lá? Me formei no Rio de Janeiro. No quê? Na escola em si, eu me formei na Escola Suíço-Brasileira. Foi uma formação escolar, assim, espetacular, de visão de mundo, amizades muito interessantes, uma escola muito legal em Santa Teresa, naquele bairro do Rio. Aí, quando eu terminei a escola, entrei direto na faculdade. Eu achava que eu ia ser economista, mas no meu primeiro semestre de economia eu tinha dificuldade, eu já trabalhava desde muito cedo, em algum momento a gente vai falar sobre isso, e eu achava muito difícil conectar as aulas com o amanhã. Eu gostava de ir para a faculdade e amanhã usar aquilo, amanhã mesmo, né? Usar aquilo que eu estava aprendendo. Então eu mudei para administração e aí, num tempo recorde, em 8 anos, eu me formei em administração, recorde ao contrário, né? Houve paradas aí no meio do caminho? Eu tranquei 2 vezes. Mudei de faculdade 2 vezes, Uau. Porque era uma etapa da vida ali de muita luta. Eu pagava a faculdade com o meu próprio trabalho, e aí acabava que na priorização o trabalho ganhava sempre.
Então, minha primeira faculdade, que foi a PUC, eu fui até a metade, eu comecei a ter problema com falta, questões assim mesmo da regulação, da regulamentação daquela instituição. E aí tranquei, fui para uma outra, essa outra eu não vou nem dizer o nome, porque eu vou denegrir. O pessoal ia para aula de sunga, biquíni por baixo da roupa, sujo de areia, né? Antes ou ia depois da praia. Eu achei aquele venha clima... como está. Venha como está. Eu não gostei daquele clima, assim, maravilhoso e a praia, mas eu achei que estava poluindo um pouco ali a proposta. E fui me formar na universidade. Foi uma formação, essa continuidade foi muito boa, porque era uma faculdade de noite, só gente trabalhadora, gente que estava ali Nada na contra relação. quem estuda de dia, mas teoricamente quem estuda à noite já está num processo de estar trabalhando, né? Então, teoricamente tem um comprometimento maior, pelo menos essa é a percepção que eu tenho de quem está estudando à noite. Como 95% do tempo foi de noite, só o comecinho ali em economia, que eu tinha mais matérias de dia, eu só tenho a referência do estudar à noite. Então, posso concordar que não tinha... Claro, naquelas coisas de trabalho em grupo, eu acabava sempre assumindo um pouco mais, eu gosto, sou mais mão na massa assim nessa parte, eu gosto, mas estava todo mundo com compromisso, né? E, inclusive, acabei ao longo desse processo até trabalhando com algumas das pessoas, né? Não, e por ter levado 8 anos, com certeza você tinha mais idade do que alguns colegas de faculdade que entraram ali com 17, com 18 anos para começar a estudar, né? Você já tinha 20 e poucos. Me formei com 27 e de fato eu não era dos mais novos. Mas tinha um ou outro até mais velho do que eu, tá? Com certeza, com certeza. Mas de fato uma média mais alta ali. Vamos dar um parênteses aqui. Você falou que começou a faculdade e já trabalhava. Conta essa história do início do trabalho. Bom, meu primeiro contato com prestar algum serviço foi como consequência de uma coisa ruim que aconteceu na família. Eu estava passando um período na Alemanha e a gente teve uma crise financeira ali, familiar, nos negócios da família, muito grave. E quando eu voltei para o Brasil, naquelas necessidades de um adolescente de 13, 14 anos, eu me vi obrigado a fazer alguma coisa. Se eu quisesse ir ao cinema, coisa e tal. Assim, a gente não passava fome, não chegou nesse ponto, graças a Deus, mas não tinha liquidez ali para fazer programas que não fossem, cara, ficar bem em casa ali. O essencial. E aí eu inventei meu primeiro negócio no meu prédio. Eu tinha computador, impressora, assim, quase ninguém tinha, né? Tô falando de 95. O Brasil tinha ganhado a Copa o ano anterior, né? E aí, por acaso, eu fiz uns serviços no prédio, fui até o síndico e ofereci de fazer um trabalho de digitação de trabalhos, de documentos. Então, as pessoas tinham lista de compras, trabalho da escola, tinha gente em faculdade já, muita gente com coisa escrita à mão que precisava passar para o computador. Faz um cartãozinho para mim do anúncio, não sei o quê. Várias coisas. Era mais transcrições do que criações. Então, era um trabalho mais bem braçal. Digitação mesmo. E aí, no final, eu corrigia a coisa, aprendia daquele assunto, né? Mas eu cobrava R$1 por folha, o real tinha acabado de ser lançado, então o real daquela época, sei lá, era R$10 de hoje, não sei. E fazia trabalhos de 100 páginas, uma coisa assim relevante. Comecei a trabalhar para o próprio prédio, o síndico me convidou para assessorar ele também nesse trabalho de documentação e acabava conversando da gestão do prédio, meio em parceria ali com o conselho, e dava aula de computador também. Olha só. Coisas básicas, né? Adolescente ainda. Adolescente, eu não tinha estudado, mas eu tinha desde muito tempo máquinas em casa, né? De 286, 386 para cima, a gente veio tendo elas até chegar esse momento. Era o momento do 486 também, não era nem tão depois. Lembro bem. E aí, assim, eu fui fazendo o meu primeiro dinheirinho. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha passado por 2 estágios em bancos. Na verdade, em um banco. 2 estágios diferentes, né? Em períodos diferentes no mesmo banco. Então, eu vivi... Você conseguiu um estágio em banco sem ter entrado na faculdade? Antes disso, no ensino médio? Na escola, Na verdade... Porque você fez uma escola muito boa. A minha escola foi muito boa, mas, na verdade, eu não posso enganar a nossa audiência, né? E nem você, assim. A minha vida sempre veio progredindo a partir de relacionamento. E aí tinha o pai de um grande amigo meu, tinha esse banco de investimento, e nas férias eu liguei para ele e falei, cara, eu tô a fim de trabalhar. Ele não deixou nem terminar a frase. Na verdade, eu não falei essa frase, eu liguei para ele, tio Rob, eu falei, tio Rob, tudo bem? Pô, começaram as férias, você sabe que eu tô meio... você tá querendo trabalhar? Ele falou assim, eu falei, quero. Ele falou, então passa aqui amanhã. Aí fui lá na Presidente Wilson. Cara, você já entregou ouro aqui para nossa audiência, que desde muito cedo, relacionamento. Como relacionamento abre portas, né? E você teve essa experiência já muito jovem. E aí, estágio, 2 oportunidades de estágio no banco, já te deram ali talvez um vislumbre do que você queria estudar?
Por isso você acabou indo para a economia e depois a administração? Como esses negócios familiares, o que deu principalmente errado ali, que a gente teve essa grave crise, era relativo à economia, mercado financeiro, eu tinha um pouco essa, por osmose, essa questão de ser economista, familiar, essa né? referência familiar. Então eu fiz vestibular em 99 para PUC, economia, passei, e aí eu já entrei na faculdade já trabalhando. Né? E na ocasião eu estava trabalhando numa tesouraria familiar, né? Um cara administrava ali com algumas pessoas a grana da família e topou me convidar para montar uma posição de trader de dólar futuro. Olha O que eu nunca tinha feito na vida. E aí relacionamento, né? Era uma pessoa próxima da gente, topou, falou assim, mas você vai fazer um curso. Aí me mandou para estudar análise técnica, né, que é o gráfico das cotações, os valores de qualquer situação, no caso do dólar, Claro. para a partir do movimento gráfico, que é uma questão numérica, estatística, matemática, você decidir se compra ou vende aquele ativo, né? E aí eu montei nasceu essa cadeira na asset dele ali, trabalhei alguns meses e comecei a sentir falta de interação. Trabalho muito você e o computador ali, muito né? isolado, você interage com um amigo do lado. Na época você tinha a Viva Voz na bolsa, então você ligava, ouvia ali um pouco a gritaria do mercado, mas não é uma interação aquilo, né? Comecei a sentir falta disso e de fazer algum tipo de impacto, né? De fazer alguma coisa que impactasse mais as pessoas, não que ganhar dinheiro para o dono do capital seja um problema, mas isso é ótimo, mas eu estava me sentindo um pouco sozinho, para ser sincero. E aí eu fui na diagonal oposta, se é que existe isso, a esse trabalho, e fui trabalhar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com um vereador para ver problemas do bairro, vazamento de esgoto, reforma da praça, reunião de associação de moradores. Um servidor. Servidor público, totalmente. E ali foi muito gostoso. E por acaso, não foram muitos anos, essa minha passagem toda ela é bem picadinha, né? Adolescente. Começo de carreira, a gente experimenta muitas tem que coisas. experimentar. E eu não me incomodava muito com essa perspectiva, né? De ter que mudar. E aí, algum tempo na Câmara Municipal, fui para a Secretaria de Administração da Prefeitura. Aí ganhei uma missão lá do prefeito da época, o César Maia, criou um grupo de trabalho para estudar o transporte público, o transporte dos servidores. Carros a serviço de secretários, das secretarias, né, dos órgãos municipais, porque a maioria era própria, dessa frota era própria, né, carro que a prefeitura tinha que comprar e manter. E aí minha missão foi estudar com um grupo de trabalho, um colegiado, então se aproxima muito de um conselho, eu não tinha poder sobre aquelas pessoas, mas eu coordenava esse grupo, super jovem, 22, 23 anos, para decidir o rumo que a prefeitura ia tomar, se ela continuaria comprando carro e sustentando garagem, motorista como seletista e oficina mecânica, ou se ela passaria a alugar carro e fazer uma gestão mais atualmente moderna ou eficiente, não sei. Uma ótima experiência. Foi muito legal. A recomendação do grupo foi migrar para as locações. Você até em algumas situações pode até ser que você desembolse um pouquinho mais, porque o aluguel do carro é um negócio para alguém, né? Então você tem uma margem ali, uma gordura que você está pagando para alguém. Só que você não se preocupa com exatamente nada, né? É uma coisa meio básica. Né? Eu fiz exatamente esse cálculo com uma das empresas que eu presto aconselhamento, né? Faço parte do conselho, porque tem um gasto por trás de uma frota que é um gasto invisível. Você citou aqui algumas coisas. Tem lugar que você tem que alugar uma garagem. Tem outro que tem no prédio, tem garagem. Mas a gente esquece que aquele espaço de garagem, ele custa. Se eu não tivesse o carro, aquela garagem talvez eu poderia locar e fazer dinheiro com ela. Custo de oportunidade. Junto com o carro, tem o seguro, tem a manutenção. Talvez eu tenha que ter um funcionário para cuidar da frota. Né? A gente está falando, dessa empresa que eu estou falando, mais de 100 carros próprios. Uma loucura. Nossa. Uma gestão de frota. E um bate, o outro leva multa e manda um e-mail e não sei o quê. Bom, a gente fez o mesmo estudo que você comentou. Nós encomendamos esse estudo, porque não é o conselho que faz o estudo, né? A gente recomenda que seja feito e alguém fez lá o estudo e comprovou que somado, se você for comparar prestação de carro ou amortização do ativo versus a locação aparentemente é mais cara. Mas quando você coloca todo esse entorno, o dono ficou assustado com o número. O ralo estava aberto. Tava. E a gente estancou o problema e mudou para o modelo de
locação de veículos e agora dinheiro do bolso. Né? Então, às vezes, e aqui um parênteses, falando aqui para a nossa audiência, né? Às vezes a gente está preocupado em vender mais. E ótimo. Alguns dizem que as vendas são o coração, outros dizem que é o pulmão, mas o fato é que é uma parte vital da empresa. Sem venda não tem empresa. Agora, a energia para vender mais deixa lá no final, na última linha, no bottom line, um lucro no bolso do acionista X. Quanto na sua empresa? 5%, 7%, 8%, 15%? De acordo com cada negócio, deixa um percentual X. Agora, Pedro, a redução de um custo numa empresa é direto dinheiro no bolso. É muito forte. Então, as empresas têm que incansavelmente buscar por redução de custos. Não só vender, vender, vender. Embaixo tem como se fosse a analogia de um tanque, de uma pia, né? Torneira aberta, vendendo, vendendo. Mas um ralo aberto, escoando tudo. Perfeito. Não, eu tenho que continuar vendendo, mas segurar esse ralo para sair menos. Que são as despesas que a gente não controla. Esse entorno de ter um carro que ninguém está percebendo todo esse custo que acontece, né? Como o exemplo que você trouxe. E você ganha eficiência, você se concentra em coisas mais importantes. Não é o core business da empresa, cuidar de uma frota. Sabe aquela cena do Tropa de Elite, que tem a oficina mecânica da PM, que aí o cara precisa pegar a bateria de um carro, botar no outro. Aquilo ali, a intenção era boa daquela cena, era resolver uma das viaturas, né? A gente vivia esse tipo de risco na garagem que a prefeitura mantinha, só que não era para resolver um outro carro. Muitas vezes era simplesmente as coisas desaparecendo. Então, você tem o tempo enfim, está explicado, né? No final foi muito interessante. E no final desse período, Câmara Municipal, Secretaria de Administração, eu ainda fui eleito síndico por acidente. Olha só! Num caso muito engraçado. Síndico de onde você morava? Do prédio que eu morava, o mesmo prédio que anos antes eu dava aula de computador, fazia meus trabalhos de datilografia. É um prédio que eu morei 20 alguma coisa anos. O que aconteceu? Por causa desse trabalho na prefeitura, tinha um programa na área da limpeza urbana, da Conlurb, que era de reciclagem, anos 2000, né? 2000 e nada. E ali começava a ter um trabalho, era um caminhão diferente, mas era basicamente para as residências separarem o lixo. Tá? Um dia da semana passa só para fazer isso? Eu não me lembro, terça ou quarta, ou era uma coisa mais no meio da semana. E eu tomei conhecimento disso trabalhando na prefeitura, levei para o meu prédio, fui até a subsíndica, foi a dona Regina, uma pessoa muito querida. Tem esse negócio aqui, eu acho que a gente tem espaço para fazer nos andares, vamos implantar uma coleta seletiva, uma separação de lixo aqui. Ela, gostei da ideia, vai na assembleia, vai ter reunião amanhã. Aí eu fui na assembleia lá, todo arrumadinho ali, levei meus materiais, estou sentado, a mesa enorme, e era um prédio muito antigo, não muito antigo, mas os moradores são desde sempre. Então tem gente que tem 2 apartamentos, tem gente que está lá desde que o prédio começou, alguns estão lá desde que o prédio começou. O pai da dona Regina foi o construtor do prédio dessa senhora. Então aquela reunião um ambiente político familiar, vamos dizer assim, né? E aí era a eleição, eu não sabia, tinha aprovação de contas, aprovaram as contas, discutiram as coisas, então agora vamos para a eleição. E a gente resolveu lançar, ela e o síndico, que era meu vizinho de porta, um tio meu, assim, que eu cresci conhecendo ele, e a gente resolveu lançar o Jorge de síndico e o Pedro de subsíndico. Assim, lançamos. Eu não tinha a menor ideia disso. Aí esse Jorge era mais velho que eu, tomou um susto, ficou meio balançado. Como assim? Ele tinha uma editora, um cara muito bacana até, mas não quis comprar esse barulho, né, de ser síndico. Eu ali muito novo, conhecendo tudo, gostando de conhecer novas coisas, falei, então vamos inverter a chapa, eu sou candidato a síndico. Tinha um concorrente, ele tirou a candidatura dele, não sei porquê, acho que ele sentiu que muita gente ali reverberando, gostaram e voltei eleito. Aí cheguei em casa e minha mãe, e aí, conseguiu falar da coleta seletiva? Eu falei, mãe, essa sacola aqui são pastas do prédio, chaves do prédio, agora eu sou síndico, né? 34 apartamentos, 100 moradores. E você não tinha 30 anos ainda? Não, eu tinha 21. Nossa! Uma coisa assim. E aquilo foi um belo aprendizado. Em um ano e pouco, a gestão foi muito legal. Assim, eu montei uma academia no prédio, coloquei a coleta seletiva que eu queria, a separação pelo menos, né? Os recipientes para separar os lixos em cada um dos andares. Mudei o jardim, que tinha uma planta lá que dava para ficar com muito rato, então eu botei uma grama mais aberta, câmeras, sensor de presença, sensor de fotovoltaico não, fotossensível para só acender determinadas... Deu um update, um retrofit muito legal. No prédio. Tinha sempre uma obra, porque um prédio com 35 apartamentos, se você imaginar aqui, a cada 20 anos algum apartamento vai fazer uma obra, um prédio que tem 34,
tem obra todo ano. Então tinha sempre um lugar de entulho. Aí fiz lá uma casinha para o entulho, um chuveirão para o pessoal que voltava da praia. Foi uma delícia. E assim eu cheguei ali... E você tinha, nesse momento também como síndico, um relacionamento com o Conselho Fiscal, certo? Que te acompanhava na prestação de contas. Com certeza. Então você já teve ali uma experiência também em prestar contas para um conselho. Sim, foi importante. Inclusive eu cometi um erro nessa época. Uma coisa fruto ali daquela energia de alguém muito novo e com pouca experiência de governança. Por acaso, essa última implementação que eu fiz, todas as outras já eram sendo coisas mais baratas, eu ia mês a mês, comprava uma esteira, estava dentro das minhas alçadas ali, sem nenhum tipo de problema. Mas essa casinha, não me engano, custou 15, 20 mil reais da época, alguma coisa. Era bem bonita, uma casinha de madeira, bonitinha. Não era um negócio para enfeiar o prédio, né? Só para ter entulho lá dentro. Eu estourei assim, fui 5 mil reais ou 20%, 30% acima do que eu poderia ter feito sozinho. E na reunião de fim de mandato, o pessoal reclamou. E aí a gente viu que o lugar da casinha não estava bom. Então eu errei duas coisas, né? Eu escolhi o lugar errado, porque a gente via mais da rua e mais no fundo seria melhor, né? A localização dessa choupana. E eu estourei a verba que eu poderia usar sem ter aprovado antes. Mas foi um mandato tão limpo, tão ali de peito aberto, com muita comunicação. Eu tinha sempre um comunicado, dividia muito com as pessoas e com os funcionários, que o próprio conselho e os gestores anteriores falaram, olha só, ele está começando aqui, está com as melhores das intenções, a gente está vendo a obra, não foi uma coisa que sumiu um dinheiro. Não é isso, não é um dinheiro, uma rúbrica que cadê a... Vamos relevar e bola para frente, assim. Foi uma sensação engraçada, porque eu vi, caramba, eu não queria errar nesse sentido, não queria ter costas quentes ou ter uma facilidade, mas no final o relacionamento, a construção que foi sendo feita ali na gestão e uma gestão transparente permitiram que esse erro fosse superado com uma concordância ali do colegiado de que não teve nada de errado. Né? Quando eu te apresentei aqui, né, eu apresentei como um empreendedor que já foi empresário, e o que você contou para a gente até agora é exatamente o perfil do empresário, né? Muito jovem, lá adolescente ainda, já empreendeu num negócio que na época nem todo mundo tinha acesso, que era o computador, gerar ali um documento digitado, depois vai trabalhar na parte pública e também desbrava ali várias situações, e como síndico também empreendeu. Porque né, o empreendedor não necessariamente ele é dono de um CNPJ num primeiro momento, mas ele empreende em qualquer coisa que ele vai fazer. E você fez isso ao pegar aquele condomínio e falar, bom, daqui para mim, o que tem que fazer? Pô, tem que fazer essa reforma, tem que fazer aquela outra, né? E também aprendeu com isso, que para tudo a gente tem limites, tem alçadas, processo de governança, né? Eu acho que isso deve ter sido uma grande escola para você, para o que veio depois, né? Foi bem interessante e até foi esse desfecho, vamos dizer de desfecho eu chamo de minha primeira infância da carreira. Ali eu entrei na adolescência, depois dessa situação do síndico, porque eu falei, bom, tive umas vivências focadas em ganhar dinheiro mesmo, em negócios puramente, tive vivências de impacto, né? Vivências de atividades que tinham a coletividade, né? O social ali como cliente final daquilo, né? E eu vi uma certa dicotomia, né? Pela primeira vez, como toda adolescência, eu entrei na adolescência da minha carreira, vamos dizer assim, eu comecei a falar, bom, o que eu quero, né, daqui para frente? Porque foram todas as experiências, um ano, né? Algumas concomitantes, né? Eu quero focar em fazer dinheiro ou eu quero fazer impacto, né? O que vai ser daqui para frente, né? Foi um momento muito interessante que culminou que nasceu nesse fim de mandato meu, né? Mesmo com as histórias felizes. E aí eu tive um momento, consegui um contrato, né? Fui fazer gestão. O filho desse síndico antes de mim, meu vizinho de porta, era executivo numa multinacional, na época chamada Brascan, nesse prédio aqui, que hoje é Brookfield, né? Mas aqui ainda é Brascan o nome. Sim. Então, o grupo Brascan, que é Brasil, Canadá, atualmente se chama Brookfield, tem algumas investidas, né? E uma dessas empresas, o presidente tinha me visto nascer também, já sabia da minha gestão, enfim, eu estava ali chegando na vida, né? E me propôs uma consultoria para eu ir pegar a estratégia da empresa e do escritório dessa fábrica, uma fábrica que vendia para a CSN e que também comprava da CSN e tinha outros clientes, fazer a integração entre o que a estratégia deseja, o que o board deseja, o que a alta cúpula da companhia desejavam e o que o chão de fábrica precisava
realizar. Ele viu ali que eu teria um potencial de ajudar nesse canal, a ser esse canal, né? Então, enquanto eu tinha essa dicotomia, né? Quero ganhar dinheiro, eu quero fazer o bem, eu peguei esse contrato, estava com esse trabalho, era em Volta Redonda, eu ficava lá a semana toda, e aí tive uma espécie de eureka, né? Vivendo esse contrato. Eu vi que o que eu consegui ir fazendo, na prática, quais foram algumas das entregas? A gente tinha que fazer melhores controles da eficiência na produção, então consumos específicos, né? Quantos quilos de um determinado material eu gasto para gerar quantos quilos de um produto final, energia elétrica, insumos, né, específicos. Eu tinha que conseguir fazer o time controlar isso melhor. Era um desejo da companhia por motivos muito maiores, mas a missão minha era aquela, né? Então, muita reunião, muito encontro, muito alinhamento para vender esse negócio e uma implantação de ferramenta de gestão à vista. Peguei o carro, fui lá no Cider Shopping, comprei um quadro de cortiça, imprimi os gráficos das leituras que a gente ia com a pranchetinha pegando em cada uma das sessões ali da fábrica, né? Porque eram várias etapas, e botando ali os consumos específicos dos principais insumos, dos mais caros, para aquele produto final. E mudou pra caramba o negócio. Foi super interessante, porque eles começaram a ter uma competição entre as sessões de quem conseguia reduzir melhor ali o consumo específico de alguma coisa, né? E aí veio essa eureka, porque eu não tinha poder, eu não era empoderado formalmente, hierarquicamente, e consegui fazer a estratégia descer, né? Uhum. E subia também coisas, né? Fazia esse trâmite de coisas que eram percebidas no chão de fábrica. E a minha eureka foi que se eu trabalhar bem feito o que quer que eu fizer, que eu queira fazer, né? Pensando na prosperidade ali, em negócios que vão me dar dinheiro, eu estou fazendo impacto. Porque eu estou ajudando esses profissionais a serem melhores, né? Eu estou ajudando a companhia que tem outros funcionários, além daqueles que eu estou cuidando, né? Eu estou ajudando a minha própria casa. Então, bem ou mal, pode ser um pouco romantizada essa visão, né? Para quem buscou encontrar uma resposta para a dicotomia que estava tendo, mas eu entendi que isso era... Eu sempre acreditei nisso. Tinha uma época que eu me envolvi empreendendo também na área de incorporação imobiliária. E eu dizia, eu não vou comprar terrenos para fazer loteamento ou condomínio ou levantar prédios e vender. Eu não vou fazer isso. Na verdade, o que eu vou fazer é ajudar pessoas a atingirem os seus sonhos da casa própria, de constituir uma família, quem está casando, né? Quem está mudando de uma casa para uma casa melhor. Então, eu olhava mais à frente, porque aí eu estou causando um impacto. A venda da casa é o como fazer isso. Trazendo para os nossos conselheiros aqui, conselheiros que estão nos assistindo, a gente sempre fala isso aqui na Board Academy. A Board Academy tem o nobre propósito de levar governança proativa para as empresas. Mas, na verdade, o nosso nobre propósito é muito maior do que esse. É ajudar o nosso Brasil. Como? Ajudando as empresas. Como? Através dos conselheiros. Como? Formando conselheiros que irão atuar nessas empresas e essas empresas, ao pagarem os seus impostos, gerarem empregos, fazerem a economia do país girar, estarão ajudando o nosso Brasil. Então, é uma visão mais ampla. Eu concordo plenamente com essa sua visão. Legal, que bom, porque, enfim, a gente tem essa semelhança, esse alinhamento. Eu causaria impacto fazendo um bom trabalho e eu percebi que um potencial que eu tinha, um lugar de potência meu ali, era justamente fazer as peças se encaixarem melhor, porque os especialistas não se formam em integração. Eles não estudam como se relacionar. Não é esse o papel de alguém que está em uma especialidade, né? É normalmente algo muito técnico. Ele é muito bom tecnicamente. Tecnicamente, mas não tem culpa. E nessa fase, eu não sei que ano que foi isso, já estava no mercado o padrão Toyota do Lean Manufacturing ou ainda não? Isso era 2002. Eu acho que ainda não. 2002, 2003, assim. Apesar de ser muito antigo, eu acho que no Brasil ainda foi um pouquinho para frente. Porque eu lembro, eu estudei Six Sigma e Lean Manufacturing em 2005, 2006. Que era justamente isso aí. Rever os processos, quebrar barreiras entre departamentos. Muito bom técnico aqui, mas não se fala, não adianta. Isso vai repetir sempre, cara. Impressionante. Enquanto existirem humanos, espero que por muito tempo a gente exista nas empresas, enquanto existirem humanos nos lugares, né? Pessoas, a gente vai ter conflitos, silos, mini-empresas. Exatamente. Vários núcleos e ecossistemas pequenininhos, grupos e tal. Então, falei, cara, eu navego bem esse negócio. Então, eu fui pegando isso. Falei, bom,
eu vou fazer impacto se eu trabalhar direito, né? Eu gosto de fazer as peças se encaixarem, gosto de entender o que os especialistas vivem, as dificuldades dele. E aí, passou um tempo, ainda com a Veia Empreendedora, eu resolvi abrir uma empresa de evento com 2 sócios. Eu ainda, na minha longa jornada de graduação de administração, eu ainda estava nas faculdades, né? E o meu cliente seriam formandos, né? Então, eu aproveitei que eu estava dentro desse canal, dentro desse mercado, e com 2 sócios a gente abriu essa empresa e operamos por 2 anos. A nossa ideia era meio revolucionar a colação de grau, que é um negócio muito chato, muito sistemático, idêntico, né? Aquela coisa. A gente não revolucionou, mas a gente fez contratos muito legais, inovamos bastante na própria cerimônia mesmo, na arte ali, na direção da colação, nas festas, coisas diferentes. Mas com 2 anos a gente viu que o capital de giro ali ia ter que ser bem maior para a gente crescer do que a gente estava disposto. Os meus sócios tinham outras frentes. E aí fechei esse negócio que me abriu várias frentes. Eu conheci muita gente, tenho amigos até hoje que foram meus clientes na época, né? Aí estou falando 20 anos atrás. E aí entrei na maioridade, vamos dizer, quando eu fui para a Multiplan. A Multiplan Shopping Center, né? Um ícone de gestão de shopping, na época ali, 2007, no ano do IPO da companhia. Então eu não tive nada a ver com a IPO, mas eu vivi o IPO como um funcionário que tinha ali um conjunto de regras. Agora a empresa vai acontecer assim, assado, né? E já aplicando um pouco essa questão de como é que eu influencio, como é que eu faço as partes se envolverem melhor. Eu entrei numa unidade, numa vertical de novos negócios. Então a Multiplan, como todo shopping, né, vai ganhar dinheiro com loja, estacionamento, né, e outras coisas. Essas outras coisas muitas vezes são mídias, são canais de mídia, de interação, de ativação de clientes. Então a gente cuidava de tudo que não fosse loja e estacionamento. Os quiosques, feirões, ações publicitárias, lançamentos da indústria. Então tinha épocas do ano que era Claro, tinha épocas que era a Vivo, envelopava todas as portas do shopping. Ações pontuais que acontecem... Ações pontuais dentro do shopping, né? Então de telefonia, de beleza, de linha branca, automobilística. Isso numa rede? Na rede Multiplan, nacionalmente. Eu era Barra Shopping, Rio de Janeiro, Barra Shopping, New York, e tinha um contrato que a gente gerenciava um outro shopping, mas depois saiu, ficou só os shoppings próprios. E aí eu fui para Belo Horizonte, promovido para lá 2 anos depois para cuidar dessa vertical nos shoppings de BH, que é o Pátio Savassi, o Diamond Mall e o BH Shopping. E aí por 2 anos e pouquinho assim, fiquei lá em Belo Horizonte, cidade maravilhosa, foi muito bem recebido. E ali, nessa posição, era uma posição de novo que era de muitas responsabilidades com uma hierarquia inexistente sobre as áreas das quais eu precisava. Porque se você está na gestão do shopping, você é o gerente de operações, o gerente de marketing ou financeiro, você está literalmente cuidando daquele equipamento como um todo. Nós éramos um turbo para o business, né? A gente vendia aquilo que não era o core business do shopping. Então a gente precisava segue precisando, a gestão de mídia e mall, né? Precisa muito das articulações com a executiva do shopping, com a gestão daquele shopping. Então é um trabalho de muita influência, de muita interação, de muita possibilidade de discordar, porque pensa que tem ações que o cara quer enfiar um caminhão dentro do shopping, você tem questões de engenharia, você tem questões de tem uma ação publicitária que pode ter uma modelo muito insinuante ali, né, numa postura, numa roupa que não está usando, né? Então você tinha que ter aprovação do marketing, aprovação do financeiro, aprovação da engenharia para trazer dinheiro novo. Então uma governança muito bem estabelecida, né? E aí eu fui curtindo muito essa continuidade, né, de ferramental, que é basicamente, cara, tendo ou não tendo poder, né, tendo ou não tendo uma hierarquia sobre as partes, eu tenho que ser CEO das minhas oportunidades. Então, a missão que me deram, o tamanho que ela seja, tem que fazer dela um empreendimento, né? É uma forma de você ali ter uma energia, né, a mais para fazer as coisas acontecerem. Foi bacana. E aí estamos em 2011 ainda, né? Não sei se você quer... Não, o que eu queria dar uma pausa aqui, até porque foi legal a analogia que você fez da infância na carreira, adolescência na carreira e agora a fase adulta na carreira, né? Primeira, segunda, terceira fase. Um insight, uma frase, um aprendizado dessas 2 primeiras fases. A fase que você chamou de infância e adolescência. O que te traz de lição, de aprendizado? Eu acredito que liderança é comunicação e transparência.
né? Foi algo que eu vim aprendendo, não li isso em algum lugar. E certamente vão ter sempre outras coisas, né? Frameworks, recortes são sempre limitados, mas assim, a maneira como eu pude aprender e ver resultado, e às vezes errar, né? Liderança, você exerce liderança comunicando e tendo transparência. Então, com esses dois conceitos, você considera todo mundo, né? Você aceita que vão existir discordâncias, porque na comunicação é assim, não é uma imposição, não é uma cachoeira de um lado para o outro apenas, né? É uma troca. E transparência, porque você às vezes não sabe de alguma coisa, você precisa dizer. Às vezes tem uma questão de risco que você tem que levar em consideração. Claro, com LGPD e compliance e tudo mais, mas transparência naquilo, a melhor possível, a maior. Acho que existe transparência sim ou não, né? Mais ou menos transparente é ruim. Mas transparente dentro daquilo que caiba a sua posição. Então, eu sempre compartilhei as minhas fraquezas ou limitações com os times com os quais eu lidava. Sejam diretos ou pessoas de quem eu dependia. Às vezes pedir ajuda mesmo. Cara, eu tô com essa missão aqui, eu tenho que modelar esse negócio, não tô sabendo fazer essa conta, não tô com essa experiência, né? E com isso você lidera porque a pessoa vê em você uma humildade, sendo transparente e se comunicando com ela. Então, essa é uma coisa que eu peguei nesse período. Você tocando nesse assunto, a gente fala muito disso aqui na Board Academy para os nossos board members, né, os nossos alunos. Você pode ter uma baita de uma bagagem, muita experiência, mas quando você se torna conselheiro, você precisa ter a humildade de que você está num colegiado, que tem outras pessoas tão boas quanto você. Você não é a última bolacha do pacote, né? Tem gente que sabe tanto ou mais que você sobre determinada área. Então seja humilde para também ouvir. No conselho a gente deveria mais ouvir do que falar. Não é o conselheiro mais eloquente, o que fala mais, que vai ser o conselheiro melhor visto e avaliado pela empresa. Não. É aquele que muitas vezes está o tempo todo ali calado, observando, e de repente ele faz aquela pergunta ou aquela introdução ali de uma recomendação muito pontual, com sabedoria. Então não é o tanto de falar, né? Não é o ser o mais eloquente, mostrar que sabe mais, que tem mais patente ou currículo. Não é isso. É ser humilde e saber ouvir, aprender com o outro, aprender e saber que mesmo que você tenha uma opinião e que você vá dar essa opinião, ainda assim no final tem um dono ali, um empresário, uma empresária que colocou o seu capital em risco para empreender, né? Você que é um empreendedor sabe como é que é. Os empresários eles estão colocando muita coisa em jogo. Não é porque eu falei que ele tem que fazer uma coisa que ele vai fazer. Ele só vai fazer se ele acreditar que aquela opinião que eu recomendei para ele realmente é efetiva, né? Mas vamos voltar aqui um pouco para a sua carreira. Eu te apresentei como empreendedor, já vi aqui de onde está vindo essa veia empreendedora, mas eu também te apresentei como um executivo de operações e projetos. Como que lá do grupo dos shoppings essa carreira migrou e chegou até os projetos e operações? Legal. Primeiro que anteriormente projetos estão sempre com a gente. Sempre, né? Hoje tem projetos ou rotinas, né? E as duas coisas envolvem organização. Muita coisa só muda de nome, de roupagem, né? Porque a ideia é que conceitualmente o projeto vai acabar em algum momento. Ele tem o PMBOK lá, você vai ter escopo, vai ter prazo, vai ter responsáveis, etc. Então, conceitualmente ele acaba, a rotina não. Mas no final são formas organizadas de entender a cadência de atividades, né? E coisas que você precisa fazer. Mas a parte de projeto, ela começou dentro da Multiplan já bastante. Eu já fui estudar, até entrei no MBA de projetos na PUC, nessa época em que eu estava no Rio de Janeiro ainda pela Multiplan. Quando eu fui para Belo Horizonte eu tranquei, porque eu fui promovido. Eu falei, cara, estudar projeto agora não é o que vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é eu mergulhar de fato bastante nas minhas chegadas nessa nova posição, né? Mas quando eu voltei para o Rio de Janeiro, então 5 anos de Multiplan mais ou menos, o Rio de Janeiro começa a aquecer. Vai ficando, a cidade conquista a sede, né? De Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, visita do Papa, Rio+20. Então, de 2011, Copa das Confederações, Jogos Mundiais Militares. De 2011 a 2016, o Rio de Janeiro teve, sei lá, uns 6 a 10 mega eventos. Sem falar Réveillon, Carnaval e Rock in Rio, que são do calendário da cidade. E aí, eu lá em Belo Horizonte, amigos em comum que sabiam da minha passagem pela prefeitura lá atrás, quando não tinha muita coisa acontecendo, falaram, cara, você tem que voltar pro Rio e tá explodindo, tá bombando, tem muita coisa para acontecer. Eu falei, putz, cara, já passei pela prefeitura, eu tô aqui
executivo de enfim, uma empresa com uma multiplan, capital aberto, voltar para a prefeitura. Caramba, eu tinha um certo incômodo com isso, né? De parecer algo que eu abrisse mão de algo muito importante. Mas não teve como, porque assim, o crescente foi tão grande e ainda teve o começo das UPPs, então parecia assim, a gente está pegando a cidade de volta, né? Porque o Rio é uma cidade muito complexa e muito difícil, né? E ali tinha uma esperança muito grande de qualificação da cidade, que houve, mas podemos falar de Rio de Janeiro mais propriamente depois. Voltei e fui viver as minhas Olimpíadas, profissionais e literais, porque eu entrei na Secretaria de Conservação do município e tudo que a gente fazia era zeladoria da cidade, cuidar da cidade. O meu chefe, que era o Carlos Osório, virou secretário de Transporte, eu fui com ele para Transporte e a gente fez uma grande mudança no Réveillon do Rio de Janeiro, de Copacabana, porque a saída do Réveillon de Copacabana ela era muito complicada. Você tinha um bloqueio para os carros, mas depois da virada do Ano Novo, você tinha algumas avenidas que passavam ônibus. Só que as pessoas saíam da praia e travavam a avenida e ficava uma confusão. Quem estiver nos assistindo, tiver com facilidade, pode pesquisar que a saída do Réveillon, até o Réveillon de 2011 para 12, como era, as pessoas presas nos ônibus, saindo pela janela. Era carne humana enlatada. E aí eu peguei esse projeto, porque a gente teve uma... Parênteses rápido, a gente foi numa reunião com o sindicato das empresas de ônibus e os caras falaram, olha só, a gente tinha acabado de assumir, vocês têm que resolver o Réveillon, vai morrer alguém. Aí eu, Osório, deixa eu entender esse assunto, né? Fast tracking aqui. Entendi, conversei com um, com o outro, descobri que na prefeitura os técnicos já tinham identificado uma possível saída, porque ninguém gostava dessa situação, e começamos a costurar. Em 45 dias a gente levou para o prefeito a proposta de lacrar o bairro. Hoje parece normal, mas a gente fez as pessoas andarem 2 quilômetros, 1 quilômetro e tanto, né? Para começar a fazer pulverizar. Fila. Então a estratégia foi, isso é um projeto, 7 Rio e SMTR, Secretaria de Transporte, foi uma coisa que nasceu muito deles. Mas a 7 Rio, já com muita experiência de evento, entendia que era importante dar uma fila, formar uma fila, cada pessoa anda de um jeito, então se o ponto de ônibus for mais lá na frente, você tem uma natural cadência, né? Você não tem todo mundo chegando no ônibus. Aprovamos com o prefeito, divulgamos para a cidade, foi um projetaço. Né? Teve começo, meio e fim, mudou, depois virou rotina. E aí, desse ponto em diante, né, no virado Réveillon, o prefeito Eduardo Paz, me convidou para assumir o centro de operações da cidade. Foi um negócio que eu nunca tinha imaginado, que eu, lá em BH, ouvi falar que ele ia existir. 2 anos depois, eu assumia esse equipamento. E lá a gente vive de rotina e projeto. Porque é cuidar da cidade, o centro de operações, para quem não sabe, é um equipamento, está num prédio de 4 andares, tem 30 órgãos públicos representados lá dentro, você tem acesso a muita tecnologia, muito tipo de integrações, controla os sinais, controla as câmeras, tem o radar meteorológico, a gente controla de lá, vários recursos, né, humanos e tecnológicos para monitorar a cidade, ver o que está acontecendo, onde, resolver, né, tomar decisão, pronta resposta, comunicar muito e aprender com isso, para voltar esse ciclo e conseguir prevenir os riscos recorrentes. É o Big Brother da cidade. O Big Brother da cidade, usaram isso já, falaram que era a NASA, falaram que é o cérebro, que é o coração, tem várias metáforas. Eu tive a oportunidade, há muito tempo atrás, de visitar a CPFL aqui em São Paulo. E tem uma sala lá que, quando eu lembro que na época eu falei para eles assim, uau, eu tô na NASA, porque eram diversos painéis, um telão gigante, e ele conseguia ir buscar com o satélite o poste da rua da casa de uma pessoa que ligou para reclamar que a energia tinha acabado. Eu falei, caramba, tá nesse nível. Realmente bastante impactante. Imagina, tô falando de 15, 20 anos atrás. Imagina como não tá hoje. Hoje o negócio é incrível. Assim, nesse tempo, tinha 2013, né, 11 anos atrás, o equipamento tinha 2 anos. A gente conseguiu, dentro do meu mandato lá de 4 anos, a gente trouxe parceria com o Waze. Se você hoje vê o telejornal, alguma televisão usando o Waze para informar na televisão, aquilo nasceu da parceria do Centro de Operações com o Waze, canalizando para a imprensa do Rio que quisesse se aproveitar. A TV Globo saiu na frente, montou logo um monte de ferramenta e tal. A NASA, a gente tem uma parceria com a NASA de troca de informação, de troca de imagem, de conteúdo para a escola, desenvolvido nesse nosso período. A gente tem com a Fundação Rockefeller, fizemos uma parceria de cidades resilientes, com o aplicativo Moveit de ônibus. A gente tinha com o Easy Taxi, então quando tinha um evento grande na cidade, eu falo tinha porque eu não sei como está isso hoje, mas a gente conseguia mandar uma mensagem
em massa para vários taxistas, para que eles, caso não soubessem, se dirigissem a um lugar que saída de evento é sempre um problema, que você tem todo mundo saindo ao mesmo tempo, né? Uma questão logística ali de fluxo complicada. Então, foram muitos projetos que vieram acontecendo recorrentemente de implantações, de novidades. Você ficou lá até quando? Fiquei até 2017, mas eu já fiz uma sucessão, consegui emplacar uma outra pessoa que foi o fundador do equipamento, o Alexandre, um cara excepcional, servidor público de carreira. Ele virou chefe, eu fiquei de braço direito dele, e aí eu vim morar em São Paulo. Então, nessa passagem de centro de operações, foi uma grande aventura e muita responsabilidade. Então, aquele senso lá de trás do servir, do causar impacto, ali eu vivi plenamente e bem remunerado, né? Como assim, topo da pirâmide municipal, né? Não é uma coisa que você vai mudar a sua vida completamente, mas dentro do Brasil, né? É um privilégio enorme. Com certeza. E aí eu estava ainda com essa questão do impacto e da grana. Quando terminou esse período apaixonante, mas eu estava hiper conectado ao Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu quero agora um negócio de impacto mesmo. Eu encontrei uma empresa de impacto social, mas um business mesmo, uma fintech aqui em São Paulo, chamada Avante, e percebi que seria uma boa movimentação. Então, eu tenho um próximo capítulo na minha carreira, depois da maioridade, que é São Paulo. Que São Paulo, para mim, eu estou aqui vai fazer 8 anos, onde eu tive meu filho, onde eu conheci vocês, onde eu conheci muita gente, onde eu tenho crescido bastante. Então, São Paulo é um capítulo à parte que me trouxe para esse negócio. Então, você veio para São Paulo por questões profissionais, já entrando na Avante. Isso, eu cheguei aqui no sábado, segunda eu estava no escritório, e a minha mulher foi se virar, ver o que ela queria fazer, passear, ou malhar, e eu achar um trabalho para ela, que foi assim, eu cheguei trabalhando e encontrava ela, eu até morava perto, então às vezes a gente almoçava junto, morava perto do trabalho, né? E lá na Avante foi outras competências, né? Porque primeiro eu tive que assimilar 4 culturas novas, que é cultura de São Paulo, depois de tanto tempo carioca assim, legítimo, cultura do escritório, específica, cultura da empresa, só que o escritório é em São Paulo e o mercado era no Nordeste, em várias cidades do Nordeste. Então a cultura do campo, ali da atividade mesmo, fim, de microcrédito, então um trabalho muito legal, e a cultura de Israel, porque a gente tinha um sócio com um escritório que depois cresceu em Israel. Então foi um desafio bem interessante de humildade, de curiosidade, né, de aprender as outras culturas, de me encaixar, até porque eu vim cuidar de 2 projetos. Então eu não vim para cá para uma posição operacional da empresa. Depois eu até assumi. Mas eu vim por causa de 2 projetos. Um projeto de implantação de um formato de trabalho, como a gente chama Squad. Então, o ícone desse formato é o Spotify, né? Um time autocontido que não são 2 pessoas, mas que com um grupo ali de não muitas pessoas, ele consegue entregar. Isso tem muito no mercado de desenvolvimento de software, né? E de soluções tecnológicas. Entregar tudo que ele precisa. Então, você tem designer, project manager, você tem o dev, o desenvolvedor, né? Você tem pessoas de todas as competências necessárias para um produto tecnológico evoluir, né? Assim, o Spotify fez muita coisa. Eu acho que tinha squad no Spotify de diversas situações, até da squad da playlist, squad. Então a Avante queria montar esse time, assim, um squad para os produtos. Eu vim estudar e fazer uma recomendação e a gente implantou, de certa forma, um modelo. E também tinha um outro projeto que era estudar a possibilidade de franquear a nossa operação, que eram todos funcionários. A gente queria entender, né, como é que é isso. Contratamos a Xerto, uma consultoria muito conhecida no mundo das franquias, e fomos num no-go, não seguimos com esse modelo. Aí, nesse momento, me ofereceram a possibilidade de assumir o time comercial, planejamento, agentes. Aí foi bem um trabalho de core business ali mesmo, com a Avante. Passado um período, mudou um pouco a priorização, essa vertical que eu estava cuidando não ganhou mais tanta... Enfim, teve mudanças ali, eu saí da empresa, aí caí dentro de um estudo. Eu tenho um negócio que, como a minha faculdade de administração foi essa quase vergonha de 8 anos, eu adoro, conheci muita gente, mas 8 anos é demais para essa formação, eu criei uma filosofia de estudar sempre. Então, sempre que eu posso, a cada 2, 3 anos, assim, eu pego alguma formação. Eu tinha feito a de projetos e trancado, né, durante a Multiplan. Morando em Belo Horizonte, eu fiz uma pós de marketing. E aí, aqui, quando eu encerrei meu contrato com a Avante, eu fui estudar um curso de Harvard de gestão de negócios. Encerrei esse curso e fui para a Coteminas.
uma multinacional brasileira com capital aberto e tinha um projeto de uma spin-off lá dentro, uma startup dentro de um grande grupo, né? Aí eu falei, modelo interessante, porque eu estava gostando dessa coisa de startup, você pode aplicar muito empreendedorismo, né, dentro do negócio. Falei, bom, interessante uma startup num negócio grande. Então a gente não vai ter alguns dramas de será que tem dinheiro mês que vem, né? E ao mesmo tempo a gente tem que romper barreira, tem que fazer um negócio novo acontecer. Então eu entrei para cuidar dessa startup como head de operações e fiz uma pivotada. Como toda startup, eu já pivotei no primeiro mês, assim, porque a meta que a gente tinha estabelecido, ela não poderia ser concretizada. A gente precisava resolver algumas coisas anteriores, que eu tive que ter aquele desconforto de ir ao presidente da companhia para pedir para mudar pivotalmente a velocidade que a gente ia conseguir imprimir na implantação do sistema. Então, ao invés da gente virar uma startup para fora, a gente se consolidou como uma startup para dentro da empresa e fizemos uma virada de sistema. Era um sistema, o produto era um sistema de ponto de venda. Né? Ele é um sistema que viabiliza a omnicanalidade. A omnicanalidade significa, aos olhos do cliente, o cliente vê marca, né? Ele não vê canal. Então, se você está comprando de uma drogaria que você compra, que se você gosta, indo lá ou comprando na internet, você quer ter o mesmo atendimento. Você não quer se sentir em duas empresas diferentes. Claro. Então, essa ferramenta tecnológica, ela permitia alguns dos aspectos da omnicanalidade. Quais? Eu, como cliente, 2019 eu estou falando, eu como cliente que comprei no site, eu vou lá retirar na loja, esse software só bipava o negócio, já me conectava. Se eu quisesse comprar numa loja, devolver na outra. Se eu quisesse, enfim, diferentes soluções que na época ainda eram inovadoras, hoje já são meio normais, a gente conseguiu virar internamente. No meio desse rollout, dessa implantação, antes de pegar todas as lojas, que eram em ondas, aí me promoveram. Então, eu tive assim como na Multiplan, tive essa sorte, fui promovido para diretor de operações. Essas lojas das quais eu era fornecedor, porque eu era o time interno, mas eu era um fornecedor da loja, que ia lá virar o sistema e tal, eu virei meio o responsável por elas. Meio não, né? Virei o responsável por elas como diretor de operações e expansão. E aí foi muito interessante, porque já foi um momento de poder formal, né? Então, verdadeiramente empoderado ali, né? Diretor, procuração e tudo mais para fazer a máquina andar, mas eu ainda gostando e percebendo resultado na aplicação dessa mentalidade de liderar por influência, né? de meio que ser especialista nos especialistas, fazer as peças se encaixarem. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá até o ano passado, fiquei lá até 2023 e deu 4 anos e meio, mais ou menos. E aí, lá pegamos Covid, então eu sentei na cadeira, comecei a viajar. Que foi outra experiência, assim... Nossa, e passou quase, já passou. A nossa geração, a mais crítica, né? Uma coisa boa, parece que a gente vê um filme, assim, que eu tenho uma lembrança. Algumas coisas dá até uma certa saudade de algumas das situações de, caramba, coisa diferente aquilo, né? Fiquei o dia inteiro, né? E meu filho nasceu no Covid, então foi até conveniente nesse sentido, porque a gente sem muita rede de apoio aqui, a gente trabalhou até mais, né? Porque não tinha hora para acabar, começava muito cedo, já tinha reunião muito cedo, até por conta do Covid, tinha reunião de alinhamento bem cedo. Mas aí na hora do almoço tem um problema, dá uma carona para levar no médico, vou desmarcar essa reunião, vou remarcar essa reunião, não tinha como viajar, né? Tava todo mundo preso. Então foi, de certa forma, para a primeira infância do meu filho, para o casal, assim, para o nosso núcleo, foi interessante, mas foi muito doido aquilo, porque imagina, 230 lojas no Brasil. As marcas que a Amo Varejo, né, que é esse braço de varejo da Coteminas tem, a M. Martin, Artex, Santista. São marcas que estão na casa provavelmente quem está nos ouvindo vai ter uma toalha, um lençol, um travesseiro, ou M. Martin, ou Artex, ou Santista. Com certeza. Né? E tem Casa Moisés também, que fica dentro da M. Martin. Então, todas as lojas fechadas, como é que faz? E o cliente, todo mundo preso em casa. Pensa que o mundo ficou preso em casa. A gente vendia produto para casa, só que a loja estava fechada. Como fazer isso? Então, a gente teve muita inovação, né? Por uma sorte, para o negócio, foi um produto muito demandado. Então, a gente teve demanda para a nossa atividade, mas a gente precisou se reinventar bastante na metodologia, nas formas de trabalhar, grupos de trabalho, de como fazer a entrega em casa
sem se contaminar. Enfim, coisas que todo mundo que estava vivo, né, quem está nos ouvindo provavelmente já estava vivo. Eu até sou muito reticente em falar da pandemia, porque ao mesmo tempo que ela nos forçou a evoluir tecnologicamente, né, as empresas em forma de trabalho, nós como profissionais, ela também trouxe perdas para muitas famílias, né? Negócios fechados, entes queridos que vieram a falecer. Então, um momento realmente muito... um hiato da nossa história ali, que parece que foi um sonho, né? Não, foi uma coisa de filme, assim, né? De mundo zumbi, uma coisa horrível. Eu perdi familiares. O avô da minha mulher, ele morreu depois de ter Covid, né? Foi uma coisa muito difícil. Ruim, assim. Né? E hoje? Hoje eu te apresentei, então, como empresário, empreendedor, executivo, consultor, conselheiro. Você também presta consultoria e aconselhamento para alguns empresários? Como é que é isso? A área de projetos, operações, o que você está fazendo hoje? E os empresários aqui que estão nos assistindo, né? Que tiverem interesse, de repente, em contratar o Pedro para uma atividade, conta para a gente um pouco sobre essas suas fortalezas e o que você está fazendo. Valeu pela pergunta. Primeira coisa que eu sempre faço, né, como consultoria, é mergulhar nas empresas. Então, os meus contratos de planejamento estratégico, de auxílio à montagem de sucessão, de construção de um projeto de conselho, todos eles vão começar com um mergulho para diagnosticar a empresa. Né? Então, um assessment ali, né? Um diagnóstico. E o assessment já ao fazer o assessment, eu já falo, caramba, isso aqui já tem valor. Eu já estou aprendendo sobre a empresa, provavelmente as pessoas da empresa vão aprender também, mesmo que sejam fundadores ou sócios ou executivos há muito tempo. Porque a gente pega, né, nesse meu perfil de navegação, né, de A a Z, do presidente a quem está recepcionando o negócio, consigo extrair o melhor da pessoa e mapear a empresa, a gente já aprende bastante. Então, sempre começando com um diagnóstico, com um mergulho, esse tipo de planejamento estratégico, ajudar na condução da dinâmica. Então, às vezes, você precisa de alguém mais neutro para montar um plano, para decupar um problema, e eu gosto de fazer isso, faço com muita tranquilidade. Assim, as ferramentas vão se alternando, né? Você tem ferramentas mais manuais, tem dinâmicas, você tem ferramentas mais digitais para fazer vários tipos de 5 porquês com uma ideia de ferramenta. SWOT são coisas simples, mas você tem dinâmicas mesmo com post-it, né? Você pode fazer isso remotamente, dá para usar inteligência artificial. Então, esse mergulho em um processo de abrir o leque da empresa é a primeira coisa que eu sempre faço. Então, e aí recentemente, os meus últimos trabalhos foram a empresa com um plano de crescimento, tendo que subir um degrau, como é que está a governança e a estrutura e os fluxos e a integração entre os times para que esse crescimento não se torne um problema. Né? Então, um projeto bem específico. Né? Eu quero crescer, não estou preparado. Tem muita coisa que eu sei fazer, eu sei que tem mercado, se eu quiser vender mais eu até consigo, mas pode ser que dê problema. Né? Então, como é que está a minha casa? Isso é um deles. Né? Bom, estou aqui, sou fundador, já está na segunda geração, meu filho já participa, mas eu ainda estou presente, eu estou aqui, né? Sigo vivo, não quero deixar de estar aqui, mas eu começo a ver que é importante planejar a sucessão, como é que vai se dar a minha empresa daqui para frente ou nos próximos 10, 20 anos. Então, conduzir, ajudar essa conversa é uma coisa muito prazerosa, apesar de você ter ali um aspecto, às vezes um pouco de melancolia, porque o fundador, a fundadora, já há muitos anos no negócio, pode se ver ali, né? Caramba, tô morrendo, tô no fim da vida, deixei de ser útil. Então você tem uma questão de tato, um trabalho bem humanizado. Quase que um psicólogo. Bem ali, menos né? técnico, né? E bem Com mais certeza. humanizado. Então isso eu gosto de fazer. E eu fiz algumas consultorias também bem pragmáticas, assim, ó, o time está com esse projeto, precisamos, chegar naquele determinado lugar, ajuda a gente a montar o plano. Então é uma coisa mais nichada, não é um planejamento estratégico de 5 anos, não é uma sucessão, são projetos mais curtos, porque aí eu me boto, a minha vida inteira eu tive que me botar no lugar dos outros, pelo fato de ter tido vários momentos na carreira em que eu precisava da influência para conseguir alguma coisa sem ter poder, a ferramenta era sempre entender aquele cara. Como é que eu consigo que um órgão público que tem responsabilidade civil do gestor, que o cara pode assinar um negócio e ser preso, ou que alguém pode morrer no trânsito se o cara abrir uma rua na hora errada, como é que eu consigo que esse cara faça o que eu estou entendendo ser melhor? Eu preciso entender ele. Eu preciso um exemplo bem simples de trânsito. Né? Então você tem uma batida só para dar um exemplo que eu gosto de usar, você tem uma batida de carro, um carro bate num poste e o poste tomba.
Você tem ali uma necessidade de um atendimento médico, o cara pode estar ferido. Você precisa da concessionária de energia, porque se o poste estiver energizado, um poste de energia, você pode ser que se encoste no poste, alguém vai morrer. Você tem que desviar o trânsito, você tem que rebocar. Se tiver algum ferido, aquele cara bateu em alguém, tem alguém caído no chão, não morreu, mas você vai fatalmente precisar da polícia militar para dar entrada e da polícia civil, por causa da perícia. Porque se no futuro o acidentado, quem levou a batida, quiser correr atrás dos direitos, ou tiver alguma questão, uma perícia é que vai facilitar ali o entendimento para o juízo decidir. Então você tem 5, 6 órgãos num negócio, batida de carro. E eu não mandava em nenhum desses caras. Então, voltando aqui para frente, assim, com essa facilidade de me botar no lugar das partes, isso é um trabalho que eu gosto de fazer. Entrar para ajudar num projeto a se destravar. Né? Eu me sinto destravador de projetos. Eu estava numa reunião de conselho essa semana e conversando com os donos da empresa, são 4 sócios, e eu disse para eles o seguinte: o meu papel como conselheiro aqui, obviamente nós temos várias atribuições, mas eu acho que um dos papéis fundamentais que eu exerço enquanto conselheiro aqui é ser ponte entre vocês. Porque tem muita empresa, né? Empresários, irmãos, pais e filhos, ou mesmo sócios que começaram um negócio como amigos, que hoje as pessoas não se falam mais. Houve um desgaste na relação e as pessoas hoje, cara, mal conseguem se cumprimentar. E numa reunião de conselho, os conselheiros viram os conciliadores. Né? Por isso que eu uso a expressão ponte, que é para conectar as ideias. Gente, está todo mundo aqui no mesmo barco. Vocês podem não se gostar, mas todo mundo gosta da empresa e essa empresa que sai o sustento para a família de vocês. Então, bora fazer isso aqui dar certo? Então, o conselho chama para si essa responsabilidade de conectar as partes. E eu não mando nas partes, pelo contrário, né? São os donos que mandam no negócio. Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura. O Rogério Rego, que é um dos diretores aqui da Board Academy, ele disse que tem que ter sagacidade, aquele molejo, aquela malícia da rua, no bom sentido. Eu não posso ser, como você falou, eu não posso ser extremamente técnico. E tem muito executivo que vem procurar a Board Academy para se tornar conselheiro, que vem de uma carreira muito técnica. E ele precisa ter uma mudança de mindset, entendendo que agora, nesse papel de conselheiro, você como consultor, essa visualização, esse jogo de cintura, esse relacionamento interpessoal vai ser fundamental para ter uma carreira bem sucedida, você concorda? Isso não tem a menor dúvida disso, porque, enfim, me deu um branco aqui agora. Deixa eu... O conselheiro ou o consultor, primeiro ele vai se relacionar com gente, com pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, como você falou no nosso início, né, estão em mini-feudos ali, estão nos seus departamentos. Nos silos. Muitos silos, né? E estão ali fazendo tecnicamente, isso aqui é o meu, isso aqui não é minha responsabilidade. Eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas me parece que essa atividade em muitas empresas, especialmente acho que de tecnologia, se dá o nome de PMO. É alguém que faz o gerenciamento ali dos projetos, o acompanhamento e conecta as pessoas? É isso ou não? O PMO é o Project Management Office, né? O escritório, vamos dizer. Então, o PMP é o profissional. Mas okay. É fácil falar uma sigla e você acabar entendendo. Mas de fato um conector, né? Mais tecnicamente falando, é quem vai de fato controlar planilhas, né? Os prazos das coisas, os custos, físico-financeiro, né? Então, se você for bem lá dentro do livro de gestão de projeto mesmo, na academia. Certo. Né? Mas acho que quando você mais conceitualmente dá esse exemplo, ele se encaixa, né? Que é alguém que vai... Muitas vezes, o trabalho da pessoa é manter a costura, manter ali as partes conectadas, né? E você deu esse exemplo da família, que às vezes as pessoas não brigaram, não se falam mais. Assim, a vantagem de um conselho são as pessoas que vieram falar as coisas que a gente precisa ouvir. Elas não vão aqui ficar nos agradando. Então, muitas vezes, o que a gente precisa ouvir diz respeito a algo que motivou a gente a brigar com alguém sem razão, né? Por um motivo... No calor de uma emoção. No calor da emoção, mas uma questão mais do nosso ego, porque eu sou o irmão mais velho e como que o meu irmão mais novo me deu uma moral, né? Alguma coisa assim, entendeu? Verdade. Então, Pedro, estamos falando há mais de 1 hora. Que coisa incrível. Falei para você que o tempo voa aqui. Parece que foram 20 acho que o relógio minutos, aqui tem outra velocidade. Né? E eu não posso deixar você ir embora sem responder uma pergunta. Eu tinha várias perguntas ainda para te fazer, mas eu vou selecionar uma delas.
Dentro desse seu histórico, que começa ainda muito jovem, né, e passa pelo empreendedorismo, passa pelos órgãos públicos, volta para o mundo executivo, muda do Rio, vai e volta, vai para eventos, vai para o setor privado, enfim, muita experiência, muita bagagem, que hoje você pode, através, seja da consultoria ou do conselho, apoiar outros tantos empresários. Se você tivesse que hoje, dentro de todo esse seu histórico, você alçar um ponto relevante, assim, falar assim, cara, isso aqui foi algo muito especial que aconteceu e que eu guardo assim como uma marca, um carinho, uma gratidão. O que seria esse case, essa situação? Uma situação na qual eu aprendi algo desse tipo, você está dizendo? Ou Isso. Uma dica? Nossa, foram tantas situações. Bom, as promoções que eu tive, nenhuma delas eu planejava ter. Nenhuma das situações em que eu cresci numa estrutura já existente, onde eu já estava, ou para quem eu já trabalhava de alguma forma, era um plano, era uma coisa que eu estava buscando. Eu atribuo a todas essas situações, não teve nenhum acidente. Teve com certeza as coincidências, mas eu atribuo a isso uma vontade legítima de me superar, né? De fazer o melhor possível, de olhar detalhes sem parar e ficar preso nos detalhes, né? Mas de ser muito minucioso, de fazer as coisas com amor, né? Verdadeiramente com amor. Então, as minhas promoções acho que são fruto de amar aquilo que eu estava fazendo, amar a instituição, amar as pessoas que estavam ali comigo me ajudando, que mesmo as que eram um pouco algozes, às vezes em algo que eu precisava conseguir, não conseguia tão bem, dado a rigidez da pessoa, né? Sempre teve gente rígida ao longo da carreira. Então, eu acho que fazer com amor de verdade, mas de verdade mesmo. Eu tenho que aguentar isso porque é o que paga meus boletos. Cara, tudo bem, se você precisa desse estímulo, beleza. Mas talvez não vai ser com isso que você vai crescer. Pode ser que você vá até o fim da vida se sustentando, criando sua vida com dignidade, né? Mas talvez isso não te alavanque. Se você conseguir, de fato, exercitar, de ter amor para aquele desafio, né? Independente do que vai acontecer, resolver problema. Eu amo problema. Todo amigo meu que vem conversar comigo de qualquer negócio, fala, e aí, qual é o seu problema do momento? O que está te tirando sono essa semana? De verdade, é uma coisa que eu gosto de saber. Se tornou uma ferramenta, mas... E você falou ao longo da sua conversa aqui, e se eu tiver que deixar uma palavra, né? Ou até aqui nossa Rafa aqui, se tiver que dar um título para esse podcast, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa relacionada a causar impacto. A história do Pedro é alicerçada numa motivação de causar impacto. E quando a gente quer servir e ajudar as empresas, os donos das empresas, especialmente a sociedade, independente se aquele impacto ele já é visível de imediato, então eu sou lá um servidor público e estou atendendo uma fila de aposentados que vão lá para fazer alguma situação, o impacto social na veia. Mas se eu estou trabalhando numa empresa que fabrica um produto, que vai para outra empresa e que esse produto vai ser usado lá em determinado local. Quantas famílias foram impactadas aqui porque foi geração de emprego, né? A economia girou, a empresa pagou imposto e a prefeitura com o dinheiro do imposto foi lá e fez alguma coisa na cidade? Tudo gera impacto. E se a gente conseguir olhar para as nossas atividades com o verdadeiro impacto que elas geram, né? Eu falava muito isso quando eu liderava especialmente jovens, começando a carreira. E aí hoje não tem mais isso, tudo eletrônico, mas tinha uma época que tinha lá o recebimento fiscal. Uma pessoa que vinha o caminhão entregar a mercadoria, matéria-prima e uma nota fiscal. E ele tinha que entrar no sistema, deixa eu ver, pedido, bate, nota fiscal, ok, pode entrar. Cara, serviço chato pra caramba, vamos ser sinceros. Mas tem um impacto ali, tem uma importância. Porque essa nota fiscal é referente a uma compra que a gente fez de um produto que vai entrar na nossa fábrica, que vai servir de insumo para a gente produzir o nosso produto, que vai ser vendido para um cliente. Enfim, quanta gente envolvida, quanto dinheiro está envolvido nisso, né? Então, eu mostrava para esse jovem, cara, se seu trabalho que parece que é só assim, cara, crachá, carimbar, ele tem um impacto, ele é importante. Você pode ser um dentinho dentro da engrenagem, mas essa engrenagem é que move o mundo. É verdade. E esse é o impacto que a gente consegue causar. Está ao nosso alcance, está sempre ao nosso alcance causar algum tipo de impacto. Então, olhando isso com grandeza, né, e um pouco com esse espírito
mais de resolvedor de operações, de quem manda é o problema. Eu adoro essa frase que lá no centro de operações eu usava, inventei lá, sei lá, se eu ouvi em algum lugar, acho que eu inventei. Mas assim, com esse espírito de, cara, quem manda é o problema, que problema a gente tem para resolver? Qual o impacto, então, que a gente vai conseguir causar? Então, nesse aspecto mais individual da carreira, né, que foi o gancho que eu quis usar, é da gente se apegar a isso. Né? Como a gente consegue causar impacto. E se a gente tiver verdadeiramente amor, interesse ali por fazer a diferença, as coisas vão acontecendo, né? Tem o aleatório da vida que eu acho que é uma das graças de estar aqui. Porque também se fosse tudo muito óbvio, faz assim que você vai crescer, faz assim que... Receita de bolo para tudo? Acho que perde um pouco da graça desse fator de sorte. Né? A gente tem que também estimular, de certa forma, a nossa sorte, e a gente só tem sorte quando tá ali na luta. Eu gosto muito de uma palavra que eu aprendi com um amigo meu, Mário Simões, não sei se está assistindo aqui, grande abraço, Mário, que é a intencionalidade. Tudo que a gente for fazer tem que ter uma intenção. Né? Você pode chamar de propósito, desejo, sonho, objetivo, mas a intencionalidade de fazer as coisas, causar um impacto, qualquer coisa que você esteja fazendo, esse bate-papo nosso aqui, sendo um bate-papo genuíno, vai ter alguém que ali está nos assistindo, está nos ouvindo. Talvez esse vídeo rode e seja compartilhado com outras pessoas. E de alguma forma, Pedro, o que você trouxe para a gente aqui na história da sua trajetória, se foi de coração e as pessoas receberam isso com a genuína intenção, elas vão tirar um proveito. Então, você pode ter certeza que numa conversa de 1h10, a gente causou impacto na vida de muitas pessoas, não tenho dúvida nenhuma. Fico muito feliz que eu vim com essa missão. Eu pensei muito ontem e hoje. Falei, cara, quero retribuir. Preciso falar coisas que acrescentem a vida das pessoas. Né? Mesmo que falar da gente pode ser que não acrescente tanto, né? Faz parte de uma conversa como essa, mas eu busquei muito o que eu poderia trazer para... Insights valiosos da sua carreira para ajudar aqui, especialmente nossos conselheiros e conselheiras que estão nessa jornada. Alguns estão no processo de profissionalização enquanto conselheiros, outros já são conselheiros. Nós temos também aqui, obviamente, executivos, empresários, né? E eu espero que esse nosso episódio de hoje com Pedro Junqueira tenha trazido alguma pílula de sabedoria, algum insight, alguma frase, uma palavra que você possa ter anotado aí. Inclusive, se quiser deixar no chat aqui dos nossos comentários, eu agradeço muito. Pedro, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Eu aprendi muito com a nossa conversa e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Valeu, Marcelo, foi muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado por todos que nos ouviram. Muito obrigado. Se é a sua primeira vez no nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que você seja então notificada sobre outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy e do nosso podcast Os Conselheiros. Espero ver todos vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.